Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e estou aqui para mais um vídeo para falar sobre Oscar 2026, mais precisamente sobre Brasil no Oscar 2026, mais especificamente ainda falando sobre a categoria de melhor ator e as possibilidades do Wagner Moura, o nosso querido Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto, ser indicado a uma categoria, para a categoria de melhor ator. Quais são as chances do Wagner Moura hoje, dia 23 de setembro de 2025. Sim, falta muito tempo ainda, mas as notícias saem diariamente. A corrida pelo Oscar e, de certa forma, até a campanha, essa palavra que se tornou tão popular no Brasil, principalmente pós-fenômeno Ainda Estou Aqui, já estão correndo e tem muita coisa para acontecer, mas já dá muito para a gente analisar a conjuntura. O que conta a favor do Wagner Moura, o que conta contra ele nessa eventual, disputa. Tô aqui para falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, te peço, se inscreve no canal, vamos tentar bater aí 20 mil inscritos em breve. Eu conto muito com a tua ajuda e principalmente hypa o vídeo se essa opção apareceu aí para você. Isso ajuda muito a canais menores serem mais recomendados aqui no YouTube. Conto contigo. Vamos lá, gente. O que acontece? Desde que o Agente Secreto se tornou aí um fenômeno bem interessante com a sua campanha em Cannes ganhando 2 prêmios, o que não aconteceu com nenhum outro filme, depois disso passando por outros festivais, enfim, e até vir a ser o escolhido do Brasil para a disputa ali de melhor filme internacional. As apostas, as notícias, as afirmações de que o filme tem boas chances de estar em diferentes categorias têm tomado conta do noticiário, principalmente aí da imprensa especializada norte-americana, e a imprensa nacional aqui repercute muito isso. A Variety já colocou algumas possíveis indicações para o Agente Secreto, incluindo ali melhor ator para o Wagner Moura. Outros veículos, mais recentemente o IndieWire, portal também bem conhecido, colocou o Wagner Moura como um possível candidato ao Oscar. O que acontece, tá? Começando aqui pelo que vai a favor dele. Vamos dividir o vídeo aqui. Ele ganha melhor ator, a melhor atuação em Cannes, isso é muito importante, né? Não necessariamente existe um paralelo, ganhou Cannes, ganha Oscar, isso não quer dizer tanta coisa, né, em termos de bater uma coisa com a outra, mas em termos de referendar o filme, o ator ali, né, para que os membros da academia cada vez mais apreciem aquele trabalho que está sendo possivelmente indicado. Sempre se fala muito sobre isso. O Oscar é um processo eletivo, a qualidade conta, ela é importante sem dúvida nenhuma, mas eu diria que a qualidade tanto do filme quanto, enfim, das atuações, elencando todos os pontos, talvez ela seja uma das menos importantes quando a gente fala de a pessoa vir a ser indicada e ganhar. Porque é um processo de convencimento, são muitos filmes, fazer os membros da academia assistir e tal, isso conta muito mais. Por isso que é mais um processo eletivo. Numa eleição, provavelmente vocês já devem ter votado em alguém que com certeza na cabeça de vocês era o melhor candidato, mas ele não teve muitos votos e tal. Por quê? Porque é uma eleição, não adianta o cara ser bom. Ele tem que ter tempo de TV, tem que ter uma boa presença nas redes sociais, enfim, tem que ter boas articulações. É um paralelo que eu acho que é interessante de traçar por conta disso. Dito isso, o Wagner Moura, ele tem um perfil muito interessante para ser, de fato, notado, visto, e não à toa, não é só por conta de Cannes que ele está sendo lembrado por jornalistas especializados. Ele é um cara que tem uma carreira em Hollywood já, pelo menos, aí, um pouquinho mais até, eu acho, de 10 anos. Ele se tornou um nome mundialmente conhecido, já era conhecido, obviamente, em circuitos bem ligados ao cinema por conta dos seus trabalhos ainda aqui no Brasil, Tropa de Elite, enfim, mas em 2014, 2015, ele interpreta o Pablo Escobar na série Narcos e é indicado a um Globo de Ouro, e ali, em termos de conhecimento da indústria, a carreira dele começa a se tornar muito mais percebida. E desde então, ele vem acumulando trabalhos bem interessantes em filmes e séries também. É um cara que se tornou realmente um nome conhecido do Brasil. Coisa que a Fernanda Torres não era internacionalmente, por exemplo. Ela foi conquistando Hollywood, como eu falei algumas vezes, mas ela era uma figura desconhecida. Ela tinha ganho Cannes muitos anos antes, mas não era uma pessoa conhecida da indústria. O Wagner Moura já percorreu esse caminho. Tem um outro ponto que eu acho que é interessante, o fato dele ser um cara latino, que luta contra estereótipos, de papéis para latinos no cinema, na televisão, e um cara que se opõe muito a governos como o do Donald Trump.
né? Ele é um cara que ele não é só aqui que ele é conhecido por falar essas coisas, obviamente isso repercute lá também. E né, nesse momento, falando do embate que sempre existe entre trumpistas enfim, o meio cultural, digamos assim, isso pode ser sim, eu acho, um ponto importante a favor dele, embora eu acho que isso talvez vai ser um diferencial mais lá na frente. Não vejo isso despontando a favor dele agora, mas eu acho que pode ser um ponto importante sim. E claro, né, como eu disse, não pode esquecer a atuação dele, que todo mundo diz que é excelente nesse filme. Não, eu não vi ainda. Ah, mas como é que tá falando sem ter visto? Eu tô falando de campanha, de performance, de convencimento, então isso não entra na equação, mas não tanto assim. Aliás, a minha opinião não entra em nada nessa equação. Seria só algo a acrescentar. Enfim, então a atuação dele obviamente conta muito, e o fato do filme estar sendo muito bem recebido e tal. Além de tudo, é um filme sobre ditadura, sobre luta contra a ditadura, mais um filme brasileiro sobre isso, com uma outra pegada, diferente de Eu Ainda Estou Aqui, mas já é uma história que né, os membros da academia conhecem bem e tal, então eu acho que são realmente pontos importantes. O que vai contra ele nesse momento, né, são, eu acho, os nomes, e aí vai ter muita similaridade com o que aconteceu com a Fernanda Torres. Nomes de muito peso que estão despontando ainda como possíveis candidatos aí nos principais sites de aposta, tá? E aqui vale lembrar que tem muita coisa para acontecer ainda. Nessa época do ano, mais ou menos no ano passado, um pouquinho mais para frente até, alguns nomes como que eram muito, talvez, não sei se favoritos, mas dados como certos que estariam no Oscar, eram sempre impeditivos que a gente colocava para Fernanda Torres. A Tilda Swinton, que tinha a mesma, o filme dela tinha a mesma distribuição da Sony, que era a mesma do Ainda Estou Aqui, a Nicole Kidman pelo Baby Girl, tinha a Kate Winslet também era falada, tipo assim, pessoas muito conhecidas da indústria cuja presença era dada como certa. Isso está acontecendo com o Wagner Moura agora, só que, vale lembrar, esses nomes que eu citei aqui acabaram não sendo indicados. Então, realmente tudo pode acontecer, mas não dá para tirar realmente da equação isso. E hoje, esses nomes de peso, por mais que eu diga que o Wagner Moura já é conhecido e tal, já é um cara que é bem quisto, cujo trabalho é bem apreciado, é difícil nesse quesito comparar com esses nomes aqui, tá? Por exemplo, a gente tem o Timothée Chalamet, que eu tô com o Gold Derby aberto aqui, tá? Eles colocam hoje como favoritos a serem na corrida de melhor ator o Timothée Chalamet pelo March Supreme, filme que eu tô louco para ver, por sinal, e o Jeremy Allen White pelo filme da cinebiografia do Bruce Springsteen, que eu também tô louco para ver. Atuações que são muito indicadas, a do Jeremy Allen White, é uma cinebiografia de alguém muito conhecido e tal, dizem que ele tá muito bem e tal, ele já é um cara muito conhecido por prêmios na televisão, tem ido bem no cinema também. O Timothée Chalamet já foi indicado 2 vezes ao Oscar, bateu na trave nessa última edição, eu gostaria que ele tivesse ganho, inclusive interpretando o meu ídolo Bob Dylan. Ele ganhou o SEG, né, mas acabou não ganhando o Oscar. Enfim, estão despontando realmente, aí são nomes difíceis de bater. Leonardo DiCaprio logo em seguida, um cara amplamente indicado, embora tenha vencido só uma vez, não sei se vocês lembram disso, mas se tornou uma brincadeira, inclusive, de que ele nunca ia ganhar o Oscar, ele foi lá e ganhou, e é sempre um nome forte da indústria, Uma Batalha Após a Outra, que eu vou assistir amanhã. Tô louco para ver esse filme do Paul Thomas Anderson, também conhecido como PTA, tô realmente aguardando muito. E aqui, eu não sei se até mais do que esses, tá? Apesar, né, quem sou eu para contestar o Gold Derby aqui, mas um nome que eu acho que vai crescer muito e vai ter muita força é o Dwayne The Rock Johnson. Porque aqui ele tem, eu vou fazer mal comparando aqui, um paralelo com a Demi Moore no ano passado. No caso, ela era uma atriz que pegou muito a narrativa de que a carreira dela tinha acabado e tal, ninguém apostava mais nela, e agora ela ressurgiu com aquele filme, com A Substância. No caso do The Rock, é mais um cara que é um pouco diferente, mas eu consigo encontrar alguns paralelos. É um cara que é muito conhecido, muito famoso, um dos atores mais bem pagos do mundo, mas cujos trabalhos não costumam ser tão levados a sério, né? Não tem filmes que as pessoas digam que esse filme é muito bom, ou de elogiar a atuação dele. E, de certa forma, até ter virado algum tipo de piada nesse sentido dentro da indústria, principalmente mais para crítica. Esse filme, The Smash Machine, Coração de Lutador, que é um dos irmãos ali, né, do mesmo diretor de Joias Brutas, ele vem contra isso, assim, é um cara, é o papel da vida dele,
aqui ele mostrou realmente a qualidade de ator que ele tem, se entregando absurdamente e mostrando que todo mundo ao longo dos anos estava errado. Eu tô vendo muito que essa narrativa vai começar, tá? Eu posso estar errado, mas eu aposto muito nisso. E tá se falando muito na vontade dele de ganhar um Oscar, assim, né? De como ele mudou, fez, de certa forma, um replanejamento de carreira, e eu acho que esse é um nome que vai se fortalecer muito, muito mesmo nos próximos tempos. Posso estar enganado, mas enfim, acho que é uma tendência bem, bem considerável e faço esse paralelo aí que eu acho que vale com a Demi Moore, que acabou não ganhando, mas era a candidata mais forte ali até o fim da corrida, né? E aí depois vem o Michael B. Jordan, por Pecadores, que apesar de ser talvez o meu filme favorito do ano, e achar que ele tá bem, eu não acho que ele seja uma atuação de enlouquecedora, assim, de, meu Deus, é a vez do Michael B. Jordan ganhar o Oscar, mas é um cara muito conhecido também, a atuação é boa, ele interpreta dois caras, né, que são que se complementam ali como gêmeos e tal, eu acho que ele manda muito bem, embora eu já não é, assim, nem de longe das melhores atuações que eu já tenha visto, mas é um nome forte e pode ganhar força aí nos próximos tempos, próximos movimentos. Brendan Fraser, que já ganhou por A Baleia recentemente, 2 anos atrás, né? Tinha muita narrativa da Demi Moore, por exemplo, um cara cuja carreira tinha acabado e o filme voltou e aí tal, e ele foi lá, essa narrativa foi a da campanha e ele ganhou. Tem chance de ganhar de novo? Não sei. Esse é um filme sobre o qual eu sei muito pouco, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês, não sei realmente se ele tem chances de crescer. Depois, aí sim, o Wagner Moura, cuja trajetória aqui nessa campanha eu falei bastante, e depois tem outros nomes bem importantes, né? O Jesse Plemons, que todo ano sim, ano não, tá chegando perto ali de ser indicado, enfim, é um ator bem, bem interessante. O George Clooney, titã da indústria também, e tem outros, tá? Aqui eles citam Paul Mescal, Ethan Hawke, Colin Farrell, todos nomes muito conhecidos, mas vale um destaque aqui para o Daniel Day-Lewis, que até me surpreende o quão baixo está o percentual dele aqui, né? Eu estou olhando, obviamente, as odds de forma geral aqui no Gold Derby, porque aí sim é uma narrativa muito eficiente com a academia, que é de um grande ator voltando da sua aposentadoria, né? Putz, isso é muito forte. Daniel Day-Lewis tinha abandonado a atuação, e aqui está voltando com esse filme, o Anêmona. E mais, não é só um grande ator, é um dos maiores atores de todos os tempos, possivelmente da geração dele, o maior ator, que é um cara, enfim, não preciso nem falar, Daniel Day-Lewis e Oscar é uma coisa que costuma dar match total. Então, esse é o cenário hoje, tá? Mas quero só, sendo otimista, destacar que nesse momento, com esses nomes todos, o Wagner Moura tá no meio da lista aqui e tá aparecendo em muita matéria, em muita aposta. Pessoal, é realmente muito, muito forte e a gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Mas eu diria assim que se a indicação fosse hoje, se as indicações fossem hoje, ele teria boas chances aí de ser indicado. O filme realmente está chegando muito forte. A campanha envolvendo todo o contexto e tal está até mais forte do que ainda estou aqui, eu diria, nesse momento. Então, realmente, tudo indica que pelo menos as chances são boas. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.